Olá, me chamo Áureo do Carmo Filho, sou médico, especialista em medicina intensiva e cardiologia. Atuo na linha de frente do combate à pandemia pela Covid-19, no Hospital Universitário Gafrey Guinle e no Hospital Copa Star, no Rio de Janeiro. Trago informações cientificamente comprovadas, trago verdades de fontes seguras, sem nenhum interesse econômico ou viés político. Confira comigo, curta o vídeo, compartilhe e inscreva-se em meu canal. Vamos falar hoje sobre as variantes do novo coronavírus, sobre algumas das vacinas e sobre novos tratamentos que estão emergindo aí mundialmente falando. O vírus sofreu diversas mutações ao longo desse tempo de pandemia. Aqui no Brasil, a mutação que mais preocupa é a mutação que foi observada primeiramente em alguns casos de pacientes provenientes de Manaus, no Amazonas. Essa mutação foi batizada de mutação P1 e é uma mutação realmente preocupante. Por quê? Porque ela aumenta a capacidade do vírus se multiplicar e aumenta a capacidade do vírus infectar novas pessoas. Então é uma capacidade maior de transmissibilidade da doença, de infectividade. E em relação às vacinas, existem algumas vacinas que foram desenvolvidas em tempo recorde, como por exemplo a da Pfizer, que tem a característica de produzir anticorpos direcionados para a proteína de superfície do vírus, a chamada proteína Spike ou proteína S. Essas vacinas, que são altamente eficazes contra o novo coronavírus, elas têm a característica de terem a imunidade toda direcionada para essa proteína S, que é a proteína que o vírus utiliza para entrar nas células humanas, nas células hospedeiras. Essa nossa nova variante, a variante P1, ela tem uma mutação exatamente nessa proteína. Então já tem alguns estudos em andamento mostrando que a vacina da Pfizer e a vacina da Moderna têm uma eficácia muito reduzida em relação a essa mutação. Esses estudos ainda não foram publicados, ainda não temos os resultados finais desses estudos. Mas os resultados preliminares mostram que a eficácia dessas vacinas contra a variante P1, que é a nossa aqui do Brasil, caiu em torno de 5 vezes, de uma eficácia próxima de 95% para uma eficácia inferior a 20%. Em relação a essa nova variante, a variante P1, que em breve poderá ser uma variante dominante no nosso país, as vacinas que temos disponíveis aqui em nosso país, já sendo utilizadas, Coronavac e a vacina da Universidade de Oxford, o laboratório AstraZeneca, teoricamente elas têm uma eficácia que não deve se modificar muito em relação a essa variante. Principalmente a Coronavac. Por quê? Porque a Coronavac ela é feita de vírus atenuado, vírus inativado. Então a imunidade não é somente contra a proteína Spike ou a proteína S do vírus. Essa imunidade também é contra outras estruturas virais, como o núcleo capsídeo N, como radicais RBD do vírus. Então, é uma imunidade direcionada a várias estruturas virais e não só a proteína S. Então, em relação a nossas vacinas aqui, não há o que temer, pelo menos teoricamente. É óbvio que estudos também já estão em andamento. Ainda não temos resultados preliminares desses estudos com as nossas vacinas, mas teoricamente elas são mais eficazes do que a da Pfizer, por exemplo, que é direcionada para a proteína S. Por esses dias, a gente teve também a grata surpresa da Anvisa liberar a vacina da Pfizer em caráter definitivo para ser utilizada em nosso país. Obviamente, isso foi liberado e foi estudado sem a influência da nova variante. Esses estudos que a Pfizer divulgou amplamente na imprensa mundial, ele foi feito há um ano atrás, de um ano para cá. Então, os estudos ainda com a nova variante não existem. Então, a eficácia das vacinas da Pfizer que permitiram a liberação pela Anvisa é aquela mesma que conhecemos, em torno de 95%. Mas isso não conta a nova variante. Então, ao meu ver, não há por que, nesse momento, investir em uma vacinação em massa pela vacina da Pfizer, em virtude dessas novas variantes. Outra polêmica em relação ao coronavírus é o que está em andamento, estudos em Israel, falando sobre um spray nasal que teria capacidade de diminuir a gravidade, de proteger as pessoas contra o coronavírus. Bem, realmente, existe um estudo em andamento, foi feito com 30 pessoas em Israel, 30 pacientes hospitalizados,
que apresentaram melhora com o uso do spray nasal. A gente não sabe se essa melhora foi decorrente do uso do spray ou se os pacientes iam melhorar sozinhos, porque não foi feito nenhum estudo comparando com o placebo. Então não há validade ainda. Ou seja, permanecemos sem nenhum tratamento eficaz contra o coronavírus, desses que estão sendo cogitados na imprensa. O que temos são as vacinas. Então, vacine-se. Quando puder, vacine-se. É a única maneira da gente se livrar dessa pandemia.